do primeiro tempo do Vasco. Acho que é o nível de intensidade que a gente espera de um time comandado pelo técnico que o Vasco tem, que é o Diniz, mesmo com os problemas de elenco. De fato, a gente está falando de um time que está mal na primeira divisão contra um time que está quase no meio de tabela, está bem para um meio de tabela na terceira divisão. Há uma diferença grande entre as realidades de Vasco e CSA, mas o Vasco fez muito bem no primeiro tempo, que cabia a ele. Empurrou o CSA muito para trás, botou muita gente para atacar, porque o CSA chegou a trabalhar com linha de 6 para tentar fechar espaço do Vasco, e o Vasco colocou, o Diniz colocou muita gente na linha ofensiva, colocou Piton e Nuno trocando muito, né? Às vezes o Nuno abrindo na amplitude para o Piton vir por dentro, às vezes o contrário, essa parceria funcionando, o lado esquerdo construindo mais, o lado direito definindo mais, com o Ryan mais uma vez num belo jogo. Então uma marcação muito agressiva, sem bola para recuperar essa posse e construiu o placar, e o Vasco construiu. Relaxou no segundo tempo, tomou um gol de bola parada em uma defesa que marca mal, né? A defesa do Vasco marca mal, e o gol que o Vasco tomou foi um gol, assim, uma falha do sistema defensivo, a liberdade do jogador do CSA para cabecear foi gigantesca, mas uma classificação muito justa, assim, pelo 180, o Vasco, quando teve que resolver o jogo, foi lá e resolveu o jogo, dá um pouquinho de paz dentro de toda essa turbulência que vive o Clube de Regatas Vasco da Gama, e dinheirinho, né? Dinheiro e carimba o passaporte para as quartas de final. Quem sabe o Vasco não vai mais longe. O Pix também é muito importante para o Vasco na situação que está. Só tem uma coisa, Zupa, eu só não sei se foi relaxamento ou nervosismo que faz o segundo tempo acontecer do jeito que aconteceu. O primeiro gol ele é muito rápido, né? O gol que toma pelo relaxamento. Aí a partir do 3-1, fala, meu Deus do céu, não é possível que a gente vai entregar esse jogo aqui, né? E aí o Diniz fica muito nervoso. O Diniz vai ficando muito nervoso e é claro que o time também vai ficando muito nervoso também. André, mais nervosismo ou mais relaxamento no segundo tempo? Os dois, né? Primeiro uma falha, como disse o Gustavo, eu concordo. O gol, assim, muitos gols, né? Principalmente nas jogadas de bola aérea, e o Vasco fez tantos gols assim, né? A principal, teoricamente, a principal arma do Vasco nos últimos tempos é a bola aérea pro Verratti, e às vezes você sofre do mesmo veneno que você deseja ao seu adversário. Aconteceu isso no começo do segundo tempo, o Vasco se desconcentrou. Eu não diria que o ambiente se voltou contra o Vasco, porque, gente, estava 3-1. Então, assim, é o mais absoluto controle. É uma questão, né, de colocar a cabeça no lugar, voltar a fazer o que o Vasco vinha fazendo, sem a necessidade também de levar tanta gente ao ataque, fazer um jogo muito mais controlado, mas o Vasco se desmobilizou. A braveza do Diniz, que deu bronca em todo mundo, muito provavelmente é pela maneira como o Vasco se transformou e parou de fazer o que estava fazendo. Talvez ele imaginasse que pudesse ser uma noite mais gostosa para o torcedor, com uma vantagem maior de gols, uma exibição melhor, além do resultado, né, que já estava garantido e não esteve sob risco, mesmo com esse momento de desconcentração do Vasco. Mas fica essa sensação de que o Diniz não gostou do segundo tempo inteiro, o que seria uma tremenda vergonha, seria um resultado embaraçoso, mas não houve em nenhum momento hoje em São Januário nenhuma dúvida, talvez, né, na cabeça de alguns jogadores, mas não houve nenhuma dúvida sobre quem seria o classificado. Deixa eu colocar uma tela com as estatísticas da partida de hoje, com os esportes. Olha, posse de bola, o Vasco 71% a 29% do CSA, finalizações 24-7, finalizações no alvo 8-1, grandes chances 7-2 e ações na área rival 28-8. O Vasco está classificado para as quartas de final. Finalizações 24-7. Para a gente entender como o jogo foi distinto nos tempos, o primeiro tempo terminou 15-1 em finalização. E no segundo tempo, 9-6. Segundo tempo, o CSA foi para o jogo, estava perdido, né? Primeiro tempo, mesmo com o Vasco marcando o primeiro, marcando o segundo gol, o CSA não conseguiu sair de trás. No intervalo, o Márcio Fernandes, que é um técnico bastante experiente, corrigiu, conversou e falou, bom, vamos para cima, estamos já tomando de 3-0, vamos dentro dos caras, né? E o CSA conseguiu sair de trás, conseguiu jogar, fez o gol com o Brian, e a gente viu em números um segundo tempo mais parelho. A posse não, a posse ficou o tempo inteiro em 80-20, 73-27, por aí. O Vasco teve controle territorial do jeito que esse time pretende ter o tempo inteiro. Mas o CSA conseguiu agredir na segunda etapa, não o suficiente para incomodar o Vasco na classificação. Pois foi 3-1. Em nenhum momento
olhando do que poderia acontecer, pensamos que o Vasco iria perder essa classificação? O Vasco e o medo eu imagino a maioria dos torcedores do Vasco tem dessas coisas acontecerem de novo, o time ser eliminado em casa numa situação como essa contra uma equipe da Série C, a repercussão que isso teria no restante da temporada, o problema do Campeonato Brasileiro, essa agonia toda que o Vasco fez, infelizmente, o seu torcedor passar, não exatamente no último ano, mas em alguns dos últimos anos. Então, acho isso natural. Do ponto de vista da torcida, acompanhando o jogo, muita gente também, provavelmente, achando que o Vasco deveria fazer 4, 5 gols, e não era o que acontecia no início do segundo tempo. Agora, também a perspectiva de quem está dentro do campo com possibilidade de interferir nas coisas é totalmente diferente do torcedor que está vendo o jogo, muitas vezes com o coração na boca, sofrendo demais, porque o futebol é desse jeito, né? A paixão envolve também esse período de descontrole e de uma certa elevação da frequência cardíaca. Tudo bem, mas os jogadores em campo eles precisam ter a completa noção do que está acontecendo. E o que houve foi uma desmobilização. Talvez o Diniz tenha exagerado, né, no nível de irritação que ele demonstrou durante o segundo tempo, porque o Vasco vencia por 2 gols de vantagem. E, como você falou, nenhuma dúvida em relação a quem seria o classificado. O Zupa, a situação do Diniz, ela segue sendo muito complicada, é muita pressão em cima dele, mesmo com a classificação, e da maneira como foi também, né? Poderia ter sido um pouco mais tranquilo. Mas acho que desde o primeiro jogo, pensando no primeiro e no segundo jogo. Né? Mas acho que dá um leve respiro, assim, voltar a ganhar é muito importante. Todo esse panorama de desconfiança, quando toma um gol, quando a zaga volta a falhar, todo esse medo que vem a partir daí é muito mais pelo histórico recente de insegurança do que propriamente pelos riscos do jogo de hoje. Né? O CSA teve mais algumas chances e tal, mas o Vasco em nenhum momento esteve ameaçado de não se classificar, mas essa insegurança, ela é uma bagagem, né? É o temor irreal, é o temor que você cria na sua cabeça e se faz aquilo ser uma coisa muito grande. Por experiências já vividas, é o famoso trauma, né? Psicologia chama-se trauma. Então, voltar a vencer é muito importante para o Vasco, dar um pouco mais de tranquilidade. Tranquilidade para o torcedor acreditar mais, tranquilidade para o Diniz fazer os movimentos que ele entende serem necessários dentro do time, tranquilidade para os jogadores, os mais criticados, né, voltarem a performar mais e melhor. O próprio Felipe Coutinho, que é o nome que tem que ser falado, porque o Coutinho no Vasco, essa volta do Coutinho no Vasco, ela é muito ruim, nível técnico é muito ruim. O Coutinho, ele faz pouquíssima diferença no jogo do Vasco. Hoje ele jogou bem, fez um belo gol, então assim, é importante para todo mundo, né? Então a classificação ela é importante para o clube, o Vasco segue numa competição que ele pode ser campeão, não acho que será, mas ele está entre os 8 melhores, está aí brigando para ser campeão, dependendo do sorteio, pode pegar um adversário um pouco menos complicado, pensar em avançar. Então é importante para todo mundo, mesmo que o segundo tempo tenha dado um leve sustinho na torcida. Eu prefiro ficar, e eu sou um cara otimista, eu prefiro ficar com as virtudes do primeiro tempo aos problemas do segundo. Vamos ver qual vai ser a tônica da coletiva do professor. E também você falou, no segundo tempo o jogador estava com medo, o torcedor estava apreensivo, o Diniz estava nervoso gritando. Se o parâmetro for o Diniz nervoso gritando, então ele vai estar sempre, porque o Diniz está sempre com a corda esticada, né? Na hora do jogo, ele não tem, ele é um psicólogo, mas na hora do jogo a corda é esticada, esteja o Vasco ganhando ou não, né? Você falou, esse é um psicólogo, eu só estou indo para outra palavra. Não, psicólogo. E você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho sobre esse jogo, Vasco da Gama 3, CSA 1. O CSA fez o gol com Brian e o Vasco da Gama com Tietê, Coutinho e Ryan. Portanto, o Vasco está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco da Gama venceu e se junta a equipes como Fluminense, que eliminou o Internacional, o Galo, que eliminou o Flamengo, ao Cruzeiro, possivelmente, né? Estou até vendo aqui rapidamente, né? A equipe do Cruzeiro estava no intervalo do jogo, estava ganhando de 1-0 lá na casa do CRB. O jogo nesse momento aqui está 1-0 ainda, então possivelmente o Cruzeiro vai se classificar também, além, é claro, de Corinthians, Bahia,
Botafogo, são as equipes aí que o Vasco da Gama se junta nas quartas de final da Copa do Brasil. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, vou até olhar aqui rapidamente. E o Atlético, esqueci do Atlético Paranaense. Só do Atlético Paranaense. Então vamos lá então, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Fluminense, por enquanto Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Botafogo são essas equipes classificadas para as quartas de final. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!